Olá, pessoal. Eu sou Renata Romari, sou CTO da IRCO, responsável também pela área de segurança da informação da IRCO. Estou hoje aqui no nosso canal, no YouTube, para falar sobre o tema de governança e tecnologia, né? São dois temas aqui muito importantes e ligados, porque tecnologia precisa de governança para poder realmente ser usada de forma segura e trazer os resultados que os investimentos requerem, né? A gente investe em tecnologia, precisamos de governança para poder alcançar os resultados esperados. Aqui convidamos hoje Eduardo para esse papo muito bacana sobre esse tema. Edu, obrigada por você aceitar o nosso convite aqui do nosso canal da IRCO. Nós temos um canal da IRCO no YouTube e é sempre um prazer aqui receber pessoas tão talentosas aqui, bem-sucedidas como você. E esse assunto de governança, tecnologia, tem muito a ver aí com o que nós fazemos aqui na IRCO. E aqui queremos muito te ouvir hoje, vai ser muito agradável essa conversa. Não, imagina, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite mesmo, tá, Renata? Legal. Bom, vou te apresentar um pouco. Então, hoje eu estou com o Eduardo Caroni, fundador e CEO da Atlas Governance, empresa líder em solução de tecnologia para processos de governança, né, na América Latina, com 20 mil conselheiros usando essa solução em 12 países. Então, é uma solução realmente amplamente aqui utilizada no mercado corporativo, e que ajuda muito, né, como se diz, a democratizar a informação sobre governança entre todos os membros de conselhos e participantes desse processo, né? Então, uma ferramenta realmente bastante importante aí no avanço da governança dentro das empresas. Edu, queria começar te perguntando um pouco sobre como foi a criação da Atlas, essa ideia, há quanto tempo a empresa está no mercado. Dá um panorama para a gente sobre a Atlas. Não, maravilha. Vamos lá. Eu vou tentar fazer curta uma longa história, mas assim, um pouco antes de começar a Atlas, eu acabei passando aí próximo de 8 anos trabalhando com gestão de fundos de investimento. E eram aqueles fundos que investiam em companhias de capital fechado, que a gente chama de private equity, né? E toda vez que o fundo investia numa empresa, ele colocava alguém para participar do conselho de administração dessas empresas, né? E no final do dia eu fui o menino do fundo, né? Menino literalmente, porque na época eu era bem mais novo, mas eu era o menino do fundo que acabou sentando em uma série de conselhos de administração. E mesmo depois de sair na época da Neo Investimentos, eu continuei participando de muitos conselhos, né? Então até hoje eu participei de 29 conselhos de administração. E aí em 2015, um belo dia, eu acordei, entrei no aplicativo do banco e olhei, tinha uma linha lá que eu nunca tinha visto na minha vida, que estava escrito assim, bloqueio Bacen Jude, 489 mil reais. E eu não sabia o que era aquilo. Eu sei que tinha uma saída de 489 mil reais na minha conta que eu nunca tinha visto, e eu fui olhar em outro banco e tinha a mesma linha em todos os bancos, ao mesmo tempo. Eu não tinha 489 mil reais em nenhuma conta bancária, então literalmente eu fiquei sem acesso a nenhum real. Não tinha Uhum. absolutamente nada da noite para o dia. Fui descobrir que esse bloqueio aconteceu por conta de uma empresa onde eu era conselheiro. Essa empresa teve um problema e o juiz mandou bloquear todos os bens não, mas mandou bloquear o valor da ação de todas as contas de todos os conselheiros, né? E então esse valor ele foi bloqueado 13 ou 14 vezes, porque é cada conta de cada conselheiro o mesmo valor. Sim, Esse Bacenjude é um negócio meio maluco, né? assim. E aí a primeira coisa que fui perguntar é, pô, cadê o seguro de novo? Porque tem um seguro para situações como essa, né? Uhum. E eu fui descobrir uma semana depois que o seguro não tinha sido contratado. Ah, Então, aí eu falei, pô, mas eu tenho certeza que a gente aprovou isso. Aí eu fui procurar a ata de reunião. Eu levei uma hora para achar a ata de reunião, porque por e-mail ficam mandando uma versão da ata, daí alguém comenta, daí vem outra versão da ata, outra versão. Até eu achar a versão final, né, eu levei mais ou menos uma hora. E lá na versão final estava escrito que a gente aprovou a contratação do seguro, né? uhum. E estava anexo, inclusive, a proposta da corretora com as cotações com as seguradoras. Ou seja, a gente foi no conselho, a gente discutiu o assunto, a gente levou as propostas, a gente aprovou as propostas, a gente colocou na ata, assinou a ata,
e não foi feito. E não foi. E isso me levou mais ou menos 8 meses para resolver essa dor de cabeça depois. Resultado, foi a hora que eu falei, pô, eu preciso digitalizar esse negócio de participar de conselho, porque ou eu digitalizo, ou eu vou continuar com um monte de problema, dor de cabeça na minha vida. Sim. E aí eu fui olhar ferramentas de mercado, existiam duas que eram muito antigas já. Para você ter uma ideia, isso era 2015, a mais nova tinha sido desenvolvida em 2002 ou 2004, né? Então era muito difícil de usar, pouco intuitiva, não tinha nada a ver com o software que se utiliza hoje em dia, né? E aí eu falei, pô, quer saber, eu vou desenvolver a minha. Se der tudo errado, eu vou ter um software para usar nos conselhos que eu participo, Uhum. né? E aí, fazendo curto uma longa história, um pouco dos números que você comentou, a gente hoje, até dando uma pequena atualizada, mas a gente está hoje em 15 países na América Legal. Latina, são mais de 700 companhias utilizando, mais de 25 mil conselheiros, e na última temporada agora a gente lançou um segundo produto, que é um software também para assembleias, né? Então a gente diz que a governança a gente chama da administração, né, da companhia, e a assembleia é como se fosse a governança da propriedade. Então são os sócios, os acionistas, a depender se for uma cooperativa, os cooperados, né, mas a propriedade da organização ela também tem a sua própria governança. Então a gente tem a governança para o conselho e a governança para a assembleia. Fizemos esse ano quase 40 assembleias das maiores do Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce, JBS, Embraer. E esse é um produto novo, mas que já entrou também muito bem no mercado. Sim. Acho que falei Nossa, demais, muito desculpa. interessante, não? Assim, gostei muito do início aí, porque ainda mais atualmente, né, cada vez mais temos pessoas participando de conselhos, e é uma posição que os executivos naturalmente buscam, né? Principalmente já executivos mais avançados na carreira, mas poucos talvez se atentam ao risco que é participar dos conselhos e comitês de auditoria, né? Que é essa parte, ou seja, quando ocorre algum problema na empresa, os conselheiros e membros de conselhos respondem, né, na pessoa física. E é o que se falou, né? Foi falado, comentado e não foi de fato efetivado lá o seguro, e isso é uma grande dor de cabeça para os conselheiros, né? Então, realmente, uma ferramenta e tecnologia é fundamental para quem quer se aventurar nessas posições, né? Muito bacana, interessante. É Exato. dolorosa a história, mas é com a dor que a gente aprende, né? Mas eu acho que as startups nascem de situações assim, né, via de É, regra. exatamente. Vamos experimentando. Bom, eu queria te perguntar aqui, Edu, um pouco quais são hoje os principais desafios que você vê para os conselheiros tomarem decisões rápidas e bem fundamentadas. Eu acho que tem vários, né? Mas quando a gente olha para um conselho de administração, os conselheiros são uma peça, né, desse quebra-cabeça todo, né? E tem algumas peças que são extremamente relevantes. Então, sem dúvida, a administração da companhia é uma peça extremamente relevante para que o conselheiro tenha a possibilidade de tomar uma decisão bem fundamentada. Porque existem companhias que, com sete, tem lá um regimento do conselho de administração que fala que com 7 dias de antecedência tem que mandar material. Tem companhias que, com 7 dias de antecedência, mandam o material, e mais do que mandar o material, mandam um material com foco. Tá? Uhum, Porque o que eu mais vejo hoje são companhias que pegam qualquer material que tem relação com a pauta ou com o tema e anexam lá. Exemplo, existe um relatório de resultados operacionais que a gestão usa, que tem 120 páginas, porque a gestão precisa descer num grande nível de detalhe, e ao invés de você fazer um recorte disso para entender o que é estratégico e o que deveria ser visto pelo conselho, a administração muitas vezes pega o relatório de 120 páginas e joga lá. E quando você pega na operação 120 páginas, no financeiro 120 páginas, e você vai juntando, às vezes você entrega 500 páginas para um conselheiro. Muito uhum. difícil um conselheiro conseguir ter um foco claro com 500 páginas de material, tá? Ele vai ver muita coisa, ele vai provavelmente durante a reunião perguntar mais do que ele deveria, porque você entregou para ele mais informação do que você deveria. Sim. Isso acontece com muita frequência, porque é mais fácil pegar alguma coisa pronta do que preparar algo. Uhum. É muito mais fácil pegar uma apresentação de 120 slides e jogar lá, Sim. do que você falar quais são os 10 slides importantes para eu discutir com o conselho aqui. Esse é um primeiro ponto.
E para trabalhar isso, a gente fez um investimento, já faz quase um ano que a gente está investindo nisso, mas dentro do nosso portal a gente lançou agora, faz um mês, é muito recente, né? O Prompt, que é um documento perdão, é uma funcionalidade que ela lê todos os materiais, se forem 500 páginas, a gente lê as 500 páginas. Ela lê também toda a transcrição da reunião, então durante a reunião a gente tem um robô que fica nela online, transcrevendo tudo que todo mundo fala. E aí você consegue, ao final, pré-reunião e pós-reunião, fazer uma série de perguntas por prompt. Eu posso perguntar assim, eu posso antes da reunião perguntar, pô, resuma para mim, por favor, quais são os 10 principais pontos de risco que você enxerga em operações de financeiro aqui. De que forma eu deveria fazer essas perguntas para o CFO da companhia, né? Esses pontos de risco que você está identificando aqui, eles já tinham sido identificados na última matriz de risco que a gente utilizou. Quais são os processos de mitigação que a gente tem? Então, tentando fazer um paralelo um pouco com a área que você acaba tocando, né? E Uhum. você consegue trabalhar de uma forma muito eficiente conversando com a nossa inteligência artificial, que é muito diferente de você jogar os documentos num chat GPT e aí você vai pegar um documento que é confidencial e treinar um modelo que é público. Então, para quem não Sim. sabe, mas se você usar uma conta pessoal do chat GPT, você está pegando os dados da sua empresa e está treinando um modelo público com os dados da sua empresa. A gente é 100% travado dentro da ferramenta, é um servidor próprio nosso, então não treina nenhum modelo. Uhum. E tudo que a gente faz de transcrição de reunião não guarda nenhuma gravação, que a gente entende que não é adequado gravação de áudio e de vídeo de reuniões de conselho, mas a transcrição ajuda São. muito da reunião. Então hoje a gente tem essa ferramenta que auxilia bastante, mas eu diria que, voltando para o ponto, né, a gente tem a administração, que tem que conseguir prover um material de qualidade e não excessivo do ponto de vista de volume. Uhum. Você tem uma figura do governance officer, né, ou do secretário do conselho, que é uma pessoa que é fundamental, é a chave de fazer todo esse Uhum. processo funcionar bem. Você tem a figura do presidente do conselho, e esse é um problema, talvez o problema mais comum, ou entre os mais comuns das empresas hoje, porque a gente tem o costume de colocar como presidente do conselho a pessoa mais importante, entre aspas, né? É, Seja na sim, empresa ou etc. Só que presidente do conselho é um trabalho que nos Estados Unidos é full-time job. A pessoa trabalha 8 horas por dia sendo presidente do conselho de uma companhia, né? exatamente. Porque você tem todo um trabalho de preparar a agenda anual, de garantir que todas as áreas estão trabalhando dentro da agenda anual, de trabalhar com governance software dia e noite, de fazer reuniões individuais com cada um dos conselheiros, de fazer reuniões individuais com Sim. o CEO da companhia. Então, ser presidente de conselho é um É, trabalho enorme. E aqui a sim. gente no Brasil meio que coloca a rainha da Inglaterra como presidente do É, conselho. Então, isso fica afeta mais, muito. fica Né? mais uma coisa, às vezes, não proforme, mas um cargo mais, que não é um cargo de botar a mão na massa, né? E que você está falando aqui, é importante que o presidente realmente coordene, leia, prepare, organize para realmente a gente colher os resultados de um conselho, né? Exato. Então, junta tudo. É. Administração, provendo material adequado, um governance software que faça todo esse elo funcionar, Uhum. um presidente do conselho que dê a ordem do dia e a ordem e faça a reunião funcionar, né? Saiba quando pedir para as pessoas caminharem para as conclusões, porque às vezes uma matéria que deveria levar 1 hora, você leva 4 horas, e você não pode deixar isso acontecer. E o Sim. papel de não deixar isso acontecer é do presidente do conselho. Mas você tendo isso tudo funcionando bem, você reduz muito esse desafio do conselheiro hoje de tomar uma decisão bem informada. Sim. A gente estava falando dos desafios, né, dos conselheiros para tomarem decisão, e aí você conta um pouco que o desafio passa por ter um material de qualidade, né? E é difícil realmente, precisa de tempo para gerar um material de qualidade, né? Muito mais rápido você pegar tudo que você tem e jogar e disponibilizar para os conselheiros lerem, mas aí você transfere o problema para eles, né? De fazer a síntese e o resumo. Mas nesse aspecto é o que você comentou também. Hoje a gente, com a inteligência artificial, é, ajuda um pouco, né? Apesar é, de a gente ter esse volume de informações tão grande, talvez não trabalhar previamente a ter algo mais consolidado para ajudar os conselheiros, mas você tendo uma ferramenta que tenha embutido ali inteligência artificial, como você falou, de facilitar pesquisas, perguntas,
você acaba resolvendo um problema de outra forma, talvez. Hoje a gente, com a tecnologia, apesar de não ter o material sucinto, você consegue extrair, né? O conselheiro consegue estudar um pouco antes da reunião, se preparar a partir de uma base de conhecimento mais vasta do que ele precisaria, mas através daquela base da IA, ele consegue fazer perguntas e a tecnologia ajuda muito nesse aspecto hoje, né? Ainda bem. Sim. Tem que ter uma gestão de risco importante sobre isso, porque essas são as informações mais delicadas que existem. Sim, Você precisa ver onde que você põe essas sim. informações. Esse é um ponto relevante. Mas no caso da Atlas, como você comentou, Ah, sim. O tudo nosso é estaria todo dentro fechado. de uma ferramenta, né, corporativa, Né? instalada ali no ambiente da empresa ou num ambiente É, protegido, onde ali você tem a segurança de tratar as informações. Mas ponto importantíssimo, né? Subir essas informações em qualquer ambiente de IA é altamente arriscado, né? Que é o que você falou. Além de é, você estar treinando todo o sistema de IA com seus dados, você está abrindo aí informações estratégicas super críticas. isso. Isso nas contas pessoais, né? Existem contas É, corporativas que a companhia pode pagar e pagar mais caro para que as informações não treinem o modelo. Aí sim. isso é seguro. Mas as contas pessoais, elas não são É, seguras. de jeito nenhum. É, muito legal. Aqui uma outra questão aqui sobre, na prática, né, como a tecnologia pode ajudar os conselheiros a serem mais estratégicos e eficientes. Acho que você comentou um pouco sobre isso, né? É, eu entendo que muito trabalho que. Eu acho que o grande ponto aqui é reduzir o tempo que os conselheiros usam para consumir o material, né? E, enfim, estar mais preparado para uma reunião, estar mais preparado para as discussões. A Uhum. tecnologia, sem dúvida, especialmente a inteligência artificial, ajuda muito nisso. Não só o conselheiro, mas também o governance officer, que eu comentei. No final do dia, Sim, acaba sendo um pouco do maestro, né? Que precisa juntar o presidente do conselho com os conselheiros, com a administração da empresa, com os materiais, com o pós-reunião, né? Atas de reunião, etc. Então, o governance officer, no final do dia, é uma pessoa que corre muito atrás, né? sim. E a gente E é uma, é consegue. uma, é uma posição, não sei se posso falar recente, né? Mas talvez até com esse nome, recentemente sendo valorizada e dada a importância que precisa para deixar esses comitês mais otimizados, né? É um papel muito É importante verdade. mesmo, né? Não tenho dúvida, Ele você era o você tem toda a razão. secretário, né, da reunião, né, anteriormente. O secretário do conselho, o secretário do comitê, mas essa posição tomou um pouco mais de relevância e até ganhando um nome mais bonito, né? Governance Officer. Sem Mas é de dúvida. extrema importância para otimizar o tempo de todos, né? Sem dúvida. Para fazer funcionar, né? Eu acho que assim, a tecnologia ajuda muito, mas também tem muita dinâmica de trabalho que ajuda o conselho a funcionar. Então, quando não Uhum, tinha essa história de prompt, de ler material e resumir e fazer pergunta, teve um dos conselhos que eu participei que a gente botou uma regra para a administração que é a seguinte: a cada 5 minutos você tem direito a um slide. Então, se você tinha 1 hora de determinado assunto, você tinha direito a 12 slides. uhum. E Já vi essa aí, métrica. o cara, ele partia de uma apresentação de 120, ele precisava escolher 12. É, Então, no mínimo, você dava o trabalho para a administração de falar, isso aqui é o que é importante para levar para o conselho. sim, Né? Mas são formas de tornar a dinâmica mais produtiva. sim. Exatamente. Bom, aqui a gente falou um pouco de riscos, né? Mas quais os principais riscos de manter os processos de governança ainda manuais e descentralizados, né? Olha, eu acho que a primeira grande questão hoje é que a gente está lidando com informações que são extremamente confidenciais e delicadas, né? Então, uma coisa é você falar assim, e ainda tem um pouco do empresário brasileiro, carrega um pouco disso, né? Ah, não, eu não quero que ninguém veja meu número, meu faturamento, né? Isso Uhum, aí, honestamente falando, às vezes eu chego no conselho e o cara fala, não, não quero que ninguém veja. Aí eu levo o faturamento do concorrente, um balanço do concorrente, coloco na mesa e falo, tá bom, o que que você faz com isso aqui? Não faz uhum, nada com isso aqui. Agora, a informação que vai para o conselho muitas vezes tem concentração de clientes, mostra os seus maiores clientes, os maiores contratos, tem dados sobre prospecção comercial, todas as propostas que você tem na rua, como é que está o teu funil, etc. Essas são informações extremamente delicadas. Essas, se caírem no concorrente, qual é a sua estratégia, qual é o teu funil, qual é a tua carteira de clientes, aí você tem um problema gravíssimo. Então, esse tipo de informação, ela não pode ficar solta. sim, Você não- Um e-mail que você manda para alguém e alguém reencaminha,
você não tem a menor rastreabilidade disso. Um WhatsApp, que você manda essa informação para alguém e alguém manda para outra pessoa, você não tem nenhuma rastreabilidade disso. Essas informações que vão para um conselho são as informações mais delicadas e são as informações que, se caírem no lugar errado, elas destroem a empresa. Uhum. Então, o primeiro grande ponto de você manter as informações descentralizadas é o risco que você tem de vazamento de informações confidenciais, informações delicadas, informações que trazem risco para o negócio. Tá? Fora isso, você tem uma série de problemas de produtividade mesmo. Como eu falei, eu levei 1 hora para encontrar uma ata porque tinha 25 versões. Se você está num software que mostra, você entra lá onde está a ata, já aparece a última, e se você quiser ver alguma anterior lá, tem o rastreio, tá tudo ok. Se Uhum. você dá um software que você baixa o material e vem com marca d'água, com o seu nome em todas as páginas, e aí, se vazou alguma informação, você sabe de onde veio, Uhum. tem rastreabilidade de informação. A gente teve um caso até recente que a gente teve que depor numa investigação, um banco listado e algumas informações do conselho vazaram. Uhum. E a pessoa conseguiu editar o documento e retirar a marca d'água. Mas, na data do vazamento, o nosso log de auditoria mostrou que 2 pessoas tinham baixado aquele arquivo. Certo. Então, o Aí. log mostrou de qual IP, qual usuário, etc. E aí, depois, com base em interrogatórios, inquéritos, enfim, descobriram qual das 2 pessoas tinha feito aquilo. Mas o fato é, você tem a rastreabilidade de toda a informação. E para informações delicadas, isso é fundamental. Você tocou num ponto bem importante, né? Ou seja, se você não tem uma ferramenta robusta fazendo a gestão dessas informações, isso fica trafegando em meios menos rastreáveis, né? Como você comentou, e-mail, WhatsApp, causa um risco imenso aí para a empresa, né? A ferramenta realmente, ela protege, né? Uma ferramenta robusta, com questões de segurança bem controladas, você consegue proteger ali num ambiente fechado e rastreável, né? Que é o que você falou, para proteger ali qualquer coisa que possa impactar ali na divulgação indevida das informações, enfim, realmente. E acho que só quando a gente passa ou passa ou vive junto com algum colega, alguma empresa que a gente conhece essa situação, como a gente vê como isso é crítico na hora que acontece, né? Um vazamento de informações realmente é uma coisa que prejudica muito e às vezes é até difícil de mensurar o quanto isso pode prejudicar no nome e no negócio de uma empresa, né? É. Muito relevante. Tem muita gente que não tem, às vezes nem sabe, mas fala assim: nossa, o meu concorrente está fazendo a mesma coisa que a gente planejou fazer, ele teve a Planejou. mesma ideia. E É, ele não teve a mesma ideia, não. A sua ele informação foi para copiou. lá. É. Exatamente. Muito bom. Eduardo, eu queria te perguntar, a gente falou bastante sobre a Atlas ajudando no processo de trazer as informações, assim, consolidar as informações no único repositório, facilitar a pesquisa, as informações pelos conselheiros. O que mais você vê na gestão de toda essa documentação e na gestão dos processos de governança? A Atlas apoia os conselheiros também, além dessa questão toda que a gente falou do acesso à informação, da segurança à informação, como mais a ferramenta auxilia no processo de governança? O que a nossa ferramenta faz, ela digitaliza todo o ciclo de um colegiado, Tá. né? O que a gente não faz, o que a gente não faz hoje é sugerir a pauta que vai ser discutida, né? Você tem as ferramentas para criar as pautas, para colocar os materiais, para as deliberações eletrônicas estarem lá dentro, para você fazer a criação de ata também com base em inteligência artificial, coleta de assinaturas e pós-reunião, né? Graças ao problema que eu tive no passado, tem esse follow-up para garantir que tudo que foi decidido vai ser executado, né? Então isso a gente faz tanto do ponto de vista de ação, porque às vezes tem uma ação que é assim, ó, Renata publicar as demonstrações financeiras até o dia 30. Isso é uma ação simples. A outra coisa é se o conselho decidiu seguir com uma aquisição de um concorrente. Isso não é uma ação, não é comprar a empresa até o dia 30. Então você passa a ter um projeto estratégico que o conselho vai ter acesso e visualizar. Então ele vai ver que, pô, em que fase que a gente está? Assinamos o NDA, recebemos as informações, estamos preparando a proposta. E aí dentro desse projeto você vai ter uma cadência de uma série de ações, de reuniões do projeto e de aprovações do projeto, como por exemplo aprovar o term sheet que vai ser enviado,
né, aprovar depois a documentação final que vai ser enviada, e você pode estender esse projeto pós-aquisição para ser um projeto de integração, Uhum. né, das operações que foram adquiridas. Então, o que a gente faz é trazer para o conselho a digitalização do ciclo como um todo e a visibilidade de questões que são extremamente estratégicas que estão sendo tocadas pela gestão. Tá. Obviamente Posso, não é o então, conselheiro que vai revisar a NDA e mandar, mas ele vai saber como que aquele projeto está evoluindo. bom, Edu, tá muito bom esse papo aqui. Eu já estou indo para as conclusões finais aqui. Eu queria te perguntar mais uma questão, até para ajudar as pessoas que estão na área de governança, querendo instituir esses melhores processos, né? Então, um governance officer que entende a necessidade e a importância de uma ferramenta para gerir tudo isso, qual que é a sua dica ali para conseguir convencer os conselheiros e a empresa a trazer mais tecnologia para esse processo de gestão dos conselhos? Essa é uma pergunta muito boa e essa foi uma discussão muito frequente nos últimos anos, né? Porque os portais eles tinham às vezes até mais recursos e mais valor para um governance software do que para conselheiros. Isso mudou com a inteligência artificial, Uhum, né? Então, como eu comentei, existem hoje empresas que passam volumes muito grandes de materiais e você, como conselheiro, ter a possibilidade de conversar com o material, de pedir que uma inteligência artificial te sugira, baseado nisso, perguntas para fazer, riscos identificados, né, sugestões eventualmente que você vai ter para novas estratégias, processos de expansão, e poder linkar também dados de mercado com os dados que você está discutindo. Então, perguntar, poxa, mas essa linha nova de negócios que a gente está criando, como é que ela se compara com a nossa concorrência? Então, você ter uma inteligência artificial que tem acesso ao teu material, acesso a todos os dados da internet, consegue te dar esse tipo de coisa, facilita muito. A transcrição também facilita muito. Então, você consegue ver e perguntar, inclusive, como cada conselheiro se posicionou a respeito uhum. de cada matéria. E tem uma série de outros processos, como, por exemplo, versões de materiais. Esse é um recurso novo também nosso, que às vezes, isso é uma coisa que eu, como conselheiro, assim, me irritava profundamente. A pessoa te manda um documento de 100 páginas e a hora que você termina de ler tudo, marcou, rabiscou, etc., a pessoa te fala, olha, segue uma nova versão do documento, mudaram algumas coisas. E você tinha acabado de ler 100 páginas, você tinha que ler de novo, né? E Sim. hoje no Atlas, o que que o Atlas faz? Ele pega a primeira versão, ele pega a segunda e ele faz um resumo em texto do que foi alterado, em qual Ah, slide foi alterado o quê. bacana. Então isso facilita muito a vida do conselheiro. Eu diria que assim, hoje, eu não vou falar por todos, mas pelo menos o nosso portal, ele tem muito recurso para o conselheiro, que vai economizar muito tempo do conselheiro e tornar o trabalho dele mais efetivo. Então hoje essa discussão de governance software ter que convencer o conselho já Tá não é mais fácil. tão difícil. Melhorou Sim. bastante. Muito bom, muito bom. Bom, obrigada, Eduardo. Adorei o papo. Aprendi mais ainda sobre ferramentas e uso de um ambiente desse organizado, como isso é importante aqui para otimizar e dar mais qualidade às reuniões do conselho. Obrigada, prazer em recebê-lo aqui. Imagina, eu que agradeço o convite, Renata, foi um prazer e estamos sempre à disposição.